E acho que todos nós sempre temos algum motivo de gratidão por cada dia que a gente amanhece, né? Alguma coisa que, digamos assim, nos motiva, né? Algumas pessoas às vezes ligam isso a uma religião, a um agradecimento, né? E é isso que eu queria combinar com vocês, né? Que vocês lembrassem alguma coisa que vocês hoje são gratos, né? Um exemplo assim, ó, vou dar um exemplo, mas não é um exemplo, é uma realidade. Eu hoje sou grato, né, às oportunidades que a vida me oferece, e principalmente no dia de hoje eu sou grato a vocês, né, a Deus, pela minha vida, pela minha família, né, e a vocês que estão dando essa oportunidade de eu mostrar o meu trabalho. Então esse é o meu motivo de gratidão. Eu não sei qual é o teu motivo de gratidão hoje. O meu específico? Olha, o meu motivo de gratidão, primeiro, é estar na idade que eu estou, né? Continuar produzindo, ter uma família, ter um companheiro com quem eu dividi quase toda a minha vida, porque de 63 anos eu tenho 46 de convívio diário com meu marido. A minha gratidão e a minha motivação é a cabeça funcionar, chegar onde eu cheguei, ter a minha vida, ter o meu companheiro, ter a família que eu tenho. E poder ter time suficiente para conseguir aproveitar uma oportunidade como essa que se apresenta. Ver a palestra de um amigo, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, adquirir conhecimento. Essa é a minha gratidão. Isso. Carlinhos, Pequim, hoje sente uma gratidão. Gratidão por estar na minha idade, com saúde, Importante. para estar aqui, tentando aprender cada vez mais um pouco. Ensinando também, Né? é uma troca, hein? Tendo uma família, e a gente se dá bem, graças a Deus. E tendo os amigos, né? Tem amigos de muito tempo. É verdade. Isso é bom, né? E novas amizades e o conhecimento. Conhecer novas pessoas. Claro. É isso aí. Nossa professora. Eu sempre vou ficar por último. Eu sou grata a tantas coisas. Eu sou grata pela saúde que eu tenho hoje, pela oportunidade que eu tive de ter outra oportunidade, né? Por causa que eu digo, a gente que passa por um câncer, a gente tem outra oportunidade de vida, né? Então é outra chance. Eu estava num momento que eu precisei parar para me reciclar novamente, para dizer, tá tão coisa errada aí, então tu tá indo pelo caminho errado, vamos voltar. E eu acho que isso me transformou em outra pessoa, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais, sabe, sei lá, né? E agradecer pela família, eu agradeço todos os dias, eu acho que gratidão pelos amigos, gratidão, assim, ó, por conhecer gente, é uma coisa assim que eu acho fantástica, que cada curso, cada lugar que eu vou, eu conheço pessoas maravilhosas, eu conheço lugares maravilhosos e aprendo sobre esses lugares, entendeu? Vamos dizer assim, a idade que a gente está, e a gente está com esse pique para aprender, para curtir, para, sabe, para ter essa juventude que a gente tem. Eu me sinto jovem, espiritualmente jovem, né? Embora às vezes assim a gente já estou com uma idade que eu não devia estar fazendo tal coisa, mas eu me sinto bem para fazer e para curtir, para dançar, para gritar, para rir. E eu acho que isso é uma coisa assim, essa gratidão pela vida. Eu acho que a gente tem isso, a gratidão pela vida, por ter essa oportunidade de estar com pessoas. Que eu mais gosto de estar com pessoas, entendeu? Porque eu aprendo com as pessoas. E eu sempre digo, o que eu dou, eu aprendo muito mais. A minha gratidão é muito mais pelo que vocês me dão de volta do que pelo que eu trago, entendeu? Porque é isso, numa viagem, seja seja numa aula, seja numa cidade, isso é gratidão. Então eu podia enumerar, assim, passar o dia inteiro falando sobre gratidão e sou grata a tudo, sabe? E principalmente às pessoas, ao ser humano, à vida. Eu acho que é isso. É muito importante. Nosso amigo do Passinho, qual é o seu motivo de gratidão hoje? Meu motivo de gratidão são muitos, mas vou te citar. Eu sou grata pela vida, no momento, e pela minha família. Que maravilha. Bem, A família é a coisa mais importante. é verdade. É a nossa célula, né? Para a gente sair do mundo. Nossa amiga. Então, eu agradeço muito a Deus, a saúde, a vida. Cada dia que eu levanto, eu já agradeço meus bichinhos de estimação.
família, né, muito importante. É um vínculo, né, que a gente tem, estudando bem ou não, mas, né, a gente se agarra no pai, mãe, irmãos. E eu estou muito grata pelo curso, viu? Adorei. Maravilha. Nossa, que foi um up, um impulso do conhecimento, de trocar umas ideias e sem palavras pelo curso. Eu adorei e podendo participar de outros, eu vou, né, se eu tiver acesso, eu vou querer. Com certeza. Porque tudo é uma Tem mais aprendizagem que eu não 5 ou 6 sabia. meses pela Eu conheci frente. vocês e me agregou muito conhecimento que eu não estou sabendo. Entendeu? Desculpa a minha ignorância, talvez, mas então estou muito grata por esse momento. Já orei a Deus por isso. Que maravilha. Espetáculo, isso que eu fico feliz. Nosso cameraman tem algum motivo de gratidão para dizer? Pode ser rápido. Pode ser só o apoio e estrutura familiar que eu tenho. Muito obrigado pela parte de vitória. Olha isso aí. Mas no Brasil, Eu? Bem, mas conforme a Inês pediu, né, eu vou me apresentar, né, o nome todos já sabem, Humberto Pinheiro. Eu venho de formação, eu sou tecnólogo em turismo, mas eu fiz uma pós-graduação em educação ambiental, tive um trabalho bem interessante com o Senar, também envolvi o Senar nisso. A gente trabalhou com coleta, dizer assim, a destinação consciente de embalagens de agrotóxicos, coleta, né, consciente. Foi um trabalho muito bom e a gente envolveu o Alfa, que era um programa de alfabetização de adultos, do Senar, e foi uma coisa que eu consegui fazer uma troca com a comunidade. Né? Eu levei algumas coisas, mas eu trouxe muito mais deles. Né? E eu trabalhei especificamente com a comunidade do Divisa e do Estreito, dentro de 2 turmas que tinham do Alfa. E agora, né, eu estou fazendo uma pós-graduação em educação ambiental, sempre me esqueço, em educação financeira. E esse processo está avançando. A educação financeira ela é bastante ampla. Né? Mas nessa primeira etapa do que eu estou fazendo, eu estou um pouco, como é que diz assim, para a gente traduzir, né? Se eu estivesse fazendo medicina, eu estou me formando num clínico geral. Né? Por quê? Porque eu estou me habilitando para trabalhar com empresas, empresários, empreendedores, mas também para trabalhar com pessoas que queiram investir, pessoas que queiram simplesmente organizar suas contas, às vezes domésticas, às vezes empresariais, e também aquelas pessoas que estão com algum processo de endividamento, né? Que infelizmente hoje a gente sabe que isso é muito grande. E claro, eu já até revelo para vocês, eu estou, assim, hoje eu estou clínico geral, né, outros dias eu estava fazendo uma palestra para agricultores, né, eu tenho clientes que são funcionários públicos, já tratando de outra coisa comigo individualmente, mas está surgindo a oportunidade de, dentro dessa pós-graduação, eu me especializar num assunto, né, num assunto desses. Né. E estou bem inclinado a me especializar no endividamento. Né. Por quê? Né? É uma coisa difícil e tal, realmente é. Mas hoje eu sinto que é o que mais a nossa sociedade precisa de ajuda e de orientação. Principalmente assim, quando a gente vê dados estatísticos, né, que mais de 80% da população está passando por um processo, né, de endividamento. E infelizmente, né, não sei se isso veio para melhorar ou para piorar, né, mas esse novo consignado, com certeza, né, ele pode ajudar muita gente, mas se as pessoas não estiverem educadas financeiramente para olhar, elas vão sair pior do que estão entrando nessa situação. Então, por isso é que eu estou pensando lá na frente. Não sei ainda, né, por enquanto eu estou assistindo umas aulas e umas propostas, né, ainda não botei o pé na porta do trem, mas estou inclinado a olhar para esse lado. Mas hoje eu estou aqui para conversar com empreendedores e empresários. Né? Nós temos aqui empreendedores, empreendedoras, temos empresárias, né? Empresárias também, vocês já têm um negócio funcionando, né? A nossa querida professora também já tem, né, mais de um negócio funcionando, né? Mas já tem mais de uma empresa funcionando. Né? Então, assim, é muito importante que nesse início assim, a gente fale, e eu sei que em outras oportunidades aqui dentro do curso ficou alguma coisa assim, hoje até nós temos alguns colegas que demandaram até algumas coisas, mas hoje não puderam estar aqui,
Mas criou como é que se diz assim, uma ideia de coisas específicas. Né? E eu não sei, eu só não quero que vocês se frustrem, mas é assim, ó, assim como nós estamos dentro do curso de turismo rural e a gente tem ele em uns quantos módulos, né? E se nós já estamos no estágio que nós estamos, é porque a gente já passou por algum desses módulos, né? E dentro desse processo, né, de se trabalhar o empreendedorismo e o empresário, a gente também tem uma sequência. Né? E claro, depois que a gente conhecer um pouco desse trabalho, a gente pode ter especificidades, mas se eu hoje chegasse aqui com cada uma das especificidades que já foram colocadas aqui, né, as coisas ficariam muito dissociadas. Né? Vamos assim, não mal comparando, fazendo paralelo com o que nós estamos fazendo, né, se nós chegássemos hoje só com gastronomia aqui, não tivéssemos todo o histórico que nós já tivemos até aqui, né, nós ficaríamos perdidos, né, ou então ficaríamos olhando só para a nossa cozinha. Então é por isso que a gente vai avançar um pouco mais, mas a gente vai falar um plano geral. Né? Isso daqui, né, é um pouco assim, ó, embora eu nunca fiz pedagogia, eu nunca dei aula, mas eu, querendo ou não querendo, eu estou sempre envolvido com o processo educacional. Né? E isso vem, assim, se passando com a minha vida. Né? Então, o que nós aprendemos se torna parte de quem somos. E é justamente isso que eu digo. Hoje eu me enxergo como educador, por quê? Pelo que eu aprendi até aqui, né, e pelo que eu estou passando. Então, vamos adiante. Aqui tem uma coisa que às vezes a gente não entende muito, né? Mas por que as empresas fecham? Né? Eu sei que tem aqui empresários e tem alguém que está pensando, né, em construir a sua empresa. Né? E aqui tem 3 itens que normalmente acabam passando pelo fechamento dessas empresas. Né? Elas entram dentro daquela estatística de mais de 82% das empresas não ultrapassam 2 anos. E muitas, nos primeiros 6 meses, ficam no caminho. Né? Mas por quê? Pela falta de um planejamento prévio, pela questão da gestão empresarial e pelo comportamento do empreendedor. A questão do planejamento, para quando a gente está, principalmente quando a gente está pensando em empreender, quanto mais nós pudermos trabalhar a questão do planejamento, e isso é muito amplo, vai desde o momento que eu sonhei com o meu empreendimento, e que eu descobri que ele pode ser que custe X e eu só tenho Y, e como é que eu vou fazer essa junção? E eu começo a me planejar, e aí eu começo a olhar, né? Não, mas como é que pode ser mais barato, mais caro, né? E aí, claro, sem querer, quando eu começo a fazer esse trabalho, eu estou entrando dentro da gestão, porque eu estou pesquisando uma coisa aqui, outra ali, e vem cá, será que é esse mesmo ramo, ou é só um sonho da minha cabeça, né? E aí, claro, por tudo isso aqui, é o meu comportamento. Eu, como empreendedor, eu vou lá buscar mais informação, eu estou vibrando, ou eu fiquei triste porque eu vi que não vai dar certo, ou que eu penso que não vai dar certo. Então tem uma série de coisas que estão englobadas nesses 3 itens. Né? O planejamento prévio. Ao abrir uma empresa, parte dos empreendedores não levantou informações importantes sobre o mercado. E aqui tem uma estatística, né, passada pelo Sebrae. 46% não sabiam o número de clientes que teriam e nem o hábito de consumo desses clientes. Isso é muito importante porque tu abriu as portas, mas se tu não sabe quantas pessoas vão chegar no teu estabelecimento, é uma preocupação. Principalmente, o que esse público quer consumir também é uma outra preocupação. E 39% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio. Porque às vezes abrir um negócio, para aqueles que não têm às vezes um local estabelecido, ou não estão à vontade dentro do bairro que estão, ou no seu negócio, eles vão pesquisar um pouco mais, porque eles vão depender de um aluguel, eles vão depender de uma localização. Agora, às vezes, a gente diz, mas agora eu abro minha fruteirinha aqui, porque o bairro tem um monte de gente comprando e tal, e eu vejo que eles compram na fruteira do vizinho do lado e tal. Só que, claro, eu abri a fruteira, mas e aí eu fui lá na fonte fazer as compras. Puxa, mas hoje eu só vou levar laranja, maçã, abóbora e batata, porque é o que meu dinheiro compra, e eles não vão vender fiado.
então eu não tinha noção de quanto que eu precisava. Né? Claro que eu estava, eu vou ter que pagar luz e água porque eu já pago da minha casa, mas eu tenho um local, então eu não vou pagar aluguel, então não tem problema, né? É meu. Né? Só que a gente sabe que os negócios não funcionam assim. Né? E 38% não sabiam o número de concorrentes que teriam. E o maior tempo de planejamento, que eu já conversei com vocês, permite que se conheça melhor o mercado antes de abrir a empresa e que tende a aumentar a chance de sucesso. Tá? Então, quanto mais a gente se deter nesses detalhes de planejar, eu sei que é uma etapa, às vezes, chata, né? É uma etapa morosa, mas é uma etapa que vai decidir o tempo que tu vai permanecer nesse mercado. Tá? Se a tua empresa passa das estatísticas e vai a mais de 2 anos, vai ter sucesso, ou se ela vai cair pelo caminho, em 6 meses, 1 ano, né? Ou até em 2 anos. Né? A gestão empresarial. As empresas que costumam, com frequência, aperfeiçoar os produtos e os serviços, estar atualizada a respeito de tecnologia do setor, inovar os processos e procedimentos e investir em capacitação, tendem a sobreviver mais no mercado. Uma coisa importante, né, que a gente às vezes não olha muito para isso, né, e lá dentro do planejamento é preciso olhar, né, esses serviços aqui, tecnologia, o setor, inovar, processos e procedimentos. Basicamente, processos e procedimentos se tratam de pessoas. Né? Como é que eu treino essas pessoas? Né? Como é que eu trabalho com essas pessoas para que eles tenham um procedimento, né, de conseguir fazer com que o nosso negócio prospere? Então, isso se trata muito, né, da gente. Claro, tem a questão tecnológica, tem o produto que tu vai vender ou oferecer, tem o serviço, mas principalmente, né, quando vocês pensarem em processos e procedimentos, pensem na questão humana. Né? Isso é decisivo dentro dos negócios. Né? Isso, gestão de pessoas, isso mesmo, treinamento dessas pessoas. Como que isso vai se dar? Porque às vezes também o treinamento a gente pensa assim, bom, eu chego aqui, ponto, né? Olha, é assim, 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 tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, tudo bem, o caderno aceita tudo, meus ouvidos escutam, a filmadora filma, mas como é que é a relação desse treinamento? Ah, nós estamos tendo essa experiência dentro do curso de turismo, né? Por que nós estamos até agora aqui? Ah, se não tivesse um processo, e se nós não tivéssemos nos agradando do procedimento, a gente não estava mais aqui. Ah, a gente é tratado como humanos aqui. A gente passa as nossas experiências, a gente recebe as nossas experiências e a gente evolui. Então isso é muito importante, processos e procedimentos. Né? A experiência prévia no conhecimento do ramo influencia a permanência nas empresas do mercado. Com certeza, né? Nós precisamos ter um bom conhecimento do ramo em que nós estamos empreendendo. Né? Ou, né, quando nós já estamos no mercado, nós precisamos, né, e vai entrar aqui no segundo item, nós precisamos fazer essa interlocução que hoje de manhã nós conversávamos. Nós temos que conversar com quem faz o que a gente faz, com quem faz uma coisa diferente, mas está do lado da gente, porque nós precisamos evoluir. Né? A gente precisa aprender com os outros. Não é porque a gente tem nosso negócio estabelecido, né, que nem brincava hoje de manhã, você é durão da bola do time, não, e agora sou eu que jogo. Não, a gente precisa dessa troca. Essa troca é muito importante para o crescimento pessoal e para o crescimento dos nossos negócios. E aqui uma coisa muito importante que às vezes a gente fica em dúvida. A estratégia de diferenciação mostrou-se mais vantajosa para a permanência das empresas no mercado. São dados do Sebrae. O que eles querem dizer com isso daqui? Através de muitas pesquisas, eles observaram o seguinte, que não é preço, né? Mas sim, né, tu teres a capacidade de investir em tecnologias, investir em processos e procedimentos e oferecer para o teu cliente uma coisa diferenciada, algo diferenciado. Tá? E aí não importa quanto e que custa esse algo diferenciado, porque o teu cliente quer isso, ele está buscando essa diferenciação. Tá? Principalmente, né, no setor que a gente está lidando aqui, que é a questão do turismo, né, como a nossa professora já nos disse hoje de manhã e outros dias, as pessoas estão buscando uma experiência. Né? Então, assim, ó, não importa, né? Se a experiência é boa e se eu estou recebendo algo que eu nunca recebi e que esse produto seja atrativo para mim, né? E a forma como isso chega até mim, eu não vou estar olhando para preço. Né? Mas ali, ó, a van do vizinho ali é mais barata do que a van da Mariane.
Ah, mas a Wanda Baiana tem frigobar, a Wanda Baiana tem ar-condicionado, a Wanda Mariane tem a Mariane, que aí é a questão pessoal, né? Que gira em tudo isso aí. E aí o que acontece? Eu pago mais 100 reais para andar na Wanda Mariane. Então é justamente disso que se trata, né? É importante isso. Isso, vamos dizer assim, faz com que as empresas se diferenciem e não fiquem olhando só para preço, né? Fica aquela loucura, não, eu tenho que vender mais barato do que o outro e tal. Não é assim que funciona. E o comportamento do empreendedor agora é sobre nós, posso dizer assim, né? O comportamento do empreendedor, se antecipar aos fatos, buscar intensamente informações, persistir nos objetivos, são comportamentos que distinguem os empreendedores de sucesso. Persistir nos objetivos. Né? Uma coisa importante, assim, ó, às vezes a gente diz assim, tem que ser persistente, tem que acreditar, realmente, tem que ser persistente, tem que acreditar, mas tu tem que ter resiliência. Por quê? Porque muitas das vezes tu persiste, né? Tu acredita, e aí tu não sabe às vezes o teu tempo, né? Tu não sabe o tempo da maturação do teu negócio. Né? Ontem eu falava com uma padaria que há poucos dias abriu perto da minha casa, e eu perguntei para o empresário, e aí meu amigo, fui lá comprar pão, tudo bem, e aí como é que está o movimento? Ele, tá bom, tá. Sim, não. Ele disse, mas eu vejo que vem gente agora já lá da outra rua comprar pão aqui na sua padaria. Esse não, é verdade. Mas tira tudo que entra, isso é despesa. Eu, louco para dar um carteiraço, já disse, olha, vem cá, vamos falar da gestão do teu empreendimento. Mas eu fiquei quieto, eu só despesa. Meu amigo, tranquilo, todo negócio tem um tempo de maturação. Mas claro, se tu planejou lá atrás, tu colocou dentro desse tempo de maturação capital que tu precisa para aguentar esse tempo. Não sonha que porque o negócio é teu, vai dar certo. Não é assim que funciona. O mercado vem e te engole. Mas isso é importante, né? Então o que acontece assim? Além de persistir, tu precisa ter resiliência. Resiliência, não deixa de acreditar, mas tu tem que ser resiliente. Também é importante um plano de ações para atingir as metas, os objetivos e principalmente saber onde é que quer chegar. Quando tu sonhou com o teu negócio, quando sonhou em empreender na área do, como é que diz, do artesanato, né? Quer dizer, tudo bem, né? Tu sonhou, mas acontece o seguinte, assim, ó, sonho sem um plano, ele vira fantasia. A gente tem que ter um plano para esse sonho. E principalmente, no início, a gente às vezes nem enxerga muito onde é que quer chegar. Eu só quero fazer, eu estou entusiasmado, eu estou faceiro, e eu quero é fazer, tem que chegar. De um jeito ou do outro tem que chegar. Né? Mas é importante que tu passe essa fase de euforia e diga assim, não, mas aqui, o meu objetivo é dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu estar nesse ou naquele estágio. Por quê? Porque senão tu perde, né? Tu gasta a tua persistência, tu gasta a tua resiliência. Por quê? Porque tu não sabe que é ali que tu quer chegar. Então eu corro, mas eu não enxergo que é ali que eu quero chegar. Então é importante que tu faça esse planejamento e principalmente que tu saiba onde é que tu quer chegar. Para quê? Para não gastar esse teu tempo à toa, né? E intensificar contato com outras empresas. Eu quero só abrir um parênteses nisso aqui, vocês já leram, eu vou ler de novo. Nós estamos desde segunda-feira aqui, a coisa mais gostosa que eu estou vendo no mundo, né? É que a gente está fazendo isso aqui, sabe? Já passou algumas pessoas aqui, entraram, saíram, tudo, e muitas das coisas que nós fizemos aqui, claro que até teve presença governamental aqui, entidades e tal, não especificamente o que está aqui, né? Mas o que nós fizemos segunda-feira até hoje? Nada mais do que intensificar contatos. Eu não te conhecia, tu também não me conhecia. E assim, conhecidos aqui era eu, o Carlinhos, a Inês e a Mariane. Né? Nós também não conhecia a minha amiga lá do Passinho também. Né? Então o que acontece? E outras pessoas que já tiveram aqui, tiveram que sair, né? Mas é justamente isso aqui, ó. Sabe? Não é porque eu tenho um sonho, não é porque eu vou empreender, ou porque eu já tenho um negócio instalado, e às vezes eu estou assim, ó, porque, claro, né, nem disse o rapaz da padaria, né? Entra dinheiro, tem que pagar, entra dinheiro, tem que pagar. E aí daqui a pouco tu está assim, ó.
E aí tu não faz mais contato com ninguém, tu não fala mais com ninguém, daqui a pouco tu não enxerga o cara da outra rua que está vindo comprar pão na tua padaria, né? Ou então qualquer uma outra questão. Então é muito importante que a gente esteja dentro desse mercado, sejamos resilientes, sejamos persistentes e resilientes, mas a gente não pode abandonar a questão de contato. Nós somos obrigados, e esses contatos são com o que nós estamos fazendo, mas são também com o que nós não estamos fazendo. Tá? O exemplo que eu digo assim, ó, eu outro dia fui fazer uma palestra, eu conversei com agricultores e com pescadores. Quem é que se tornou meu cliente? Um funcionário público. Eu não estava fazendo uma palestra para os funcionários públicos, ele estava na palestra. Tá? Mas ele veio e se tornou meu cliente. Tá? Não sei, alguma coisa, claro que a palestra não era sobre esse tema aqui, né? Mas assim, alguma coisa despertou e ele veio e se tornou meu cliente. Olha, Humberto, eu quero conhecer o teu trabalho. Eu quero saber porque eu tenho esse. A diversidade, eu acho que tu pode me ajudar. Tranquilo, vem para cá, vamos trabalhar. Então, o que acontece? A questão de contato. Então, isso é muito importante para o empreendedor, para o empresário, porque nesses contatos é que tu vai ver, será que isso aqui é só por causa do meu sonho? É só pela minha motivação? Ou tem uma fundamentação? Tu vai conhecer através desses contatos. E principalmente quando o teu negócio estiver funcionando, tu vai saber, tu vai achar caminhos, às vezes até de um financiamento que tu precisa. Porque uma das coisas que é importante ser dita, né, não às vezes até tanto num pequeno negócio, mas assim, nós agora há pouco eu disse para vocês, né, que eu penso em me especializar para a questão dos endividamentos. Né? Mas o que acontece assim? Endividamento de pessoa física tem que ser tratado. Endividamento de empresa, às vezes, é saudável. Porque é difícil a empresa crescer sem acessar um crédito. Daqui a pouco, não sei, né? Mas a Mariane vai pensar, eu não quero me endividar, mas olha, para o meu negócio é melhor que eu tenha um veículo mais adequado e com menor ano de uso. Mas eu não consigo tudo isso. Não, mas espera um pouquinho, eu vou fazer um diagnóstico na minha empresa, e eu já estou olhando bem aqui, olha, vale a pena. Aquilo que eu ia dar por aquele veículo à vista, eu dar como uma entrada e eu fazer um financiamento. Por quê? Porque o meu negócio vai fazer com que isso retorne. Claro, isso precisa de um planejamento. Não é simplesmente a gente estalar dedo, né? E dizer assim, eu tenho uma empresa, agora eu vou pegar Finame, não sei se crédito, não sei mais o que, e vou... Não é assim que funciona. Faz a coisa organizada. Mas as empresas, o processo de endividamento, muitas das vezes é o crescimento delas. Então isso precisa ser muito trabalhado. Organização. Tudo isso que nós estamos falando precisa entrar dentro de um processo. Então assim, um processo de organização. Para quê? Para que as coisas fiquem claras para a gente. Porque, como eu estava citando o exemplo, desculpa, né, Maria, estou pegando o exemplo que tu falou da Kombi e eu estou tocando, né? Eu já estou até financiando uma Kombi. Eu quero induzir ninguém, não estou enfrentando nenhuma instituição bancária aqui. Ele está falando... Justo, Mas o que acontece assim? A Mariane pode realmente lá na frente tomar essa decisão. Mas para isso, ela passou por todas aquelas outras etapas e ela tem uma organização e ela sabe o que está fazendo. Então assim, a gente não toma decisões no impulso. E muitas, a gente sabe que tem muitos negócios que até deram certo, mas muitos negócios não passam nem de 2, 3 meses. Por quê? Porque foram feitos no impulso, no sonho. É o que eu sempre digo assim, até eu ia falar isso lá na frente, mas vou falar agora assim. Geralmente nas empresas, nos empreendimentos, tem um sonhador, aquela pessoa, vai dar certo, não tem erro, ele daqui para frente. Tem o fazedor, não, beleza, aqui tem esse teu sonho, não, eu vou pegar, vou fazer, mas falta às vezes o administrador, porque o administrador vai fazer isso aqui, ele vai pegar o sonho, o sonhador, ele vai pegar o trabalhador, o realizador, e ele vai organizar todo o processo, vai dizer para ele assim, beleza, olha, estou empolgado também com... Só que assim, o teu sonho não pode ser nesse valor, a tua realidade não é essa. Olha, o fazedor, tu está com um problema de gestão no que tu está fazendo, porque da onde está vindo o recurso para o que tu está fazendo? Eu estou aqui para quê? Para organizar todo esse processo, e é possível o teu sonho, e é possível realizar.
porém precisa de uma organização. E uma coisa muito importante, né, e isso a gente sabe que acontece com muitas empresas, né, separar as finanças pessoais das da empresa. Isso é crucial. Né? Crucial por quê? Outro dia eu brincando, o pessoal agora acha que eu me tornei, como é que é essa coisa assim? Não é influenciador, o produtor de conteúdo, mas conteúdo relacionado a... Mas num vídeo que eu fiz, eu disse assim, eu brinquei até no vídeo assim, empresário, você não está saltando seu caixa. Porque o que acontece? Muitas das vezes, né, as pessoas não separam o que é da empresa do que é das suas finanças pessoais. E às vezes nem se dão conta que isso está acontecendo. Eu estou assaltando. Eu estou assaltando meu caixa. Então cuidado, né? Nós temos que trabalhar isso para que tu não assalte mais esse caixa, né? Porque assim, ó, é muito importante, né, que isso seja separado, inclusive assim, ó, lá na frente eu vou mostrar uma coisa para vocês, né, que é o seguinte, assim, ó, muitas das vezes, né, a gente vai fazer uma organização financeira empresarial ou para o empreendedor e às vezes a gente vai ter que separar isso daqui. Não vai mostrar, mas digamos assim, ó, nós vamos ter que primeiro tratar isso aqui, ó, as finanças pessoais desse empreendedor, para depois tratar as finanças da empresa. Por quê? Porque está tudo misturado. Ele não sabe mais, né, o que é da empresa e o que é... Claro que a gente sabe que isso, vamos dizer assim, tu precisa ter uma boa organização, uma boa gestão empresarial, né, para tu saber separar isso. Né? E assim, ó, ter uma agenda e cumpri-la. Isso assim, parece que é uma coisa boa, né? Minha agenda está até por ali. Esses dias eu escutei de um cliente, né? Ele viu, né? Eu estava fazendo um atendimento, eu estava com a agenda, ele assim, você tem uma agenda? Sim, eu preciso me organizar, né? Mesmo que hoje eletronicamente a gente tenha tudo na mão, mas eu preciso me organizar. Todos os anos eu compro agenda. Nunca boto nem meu nome nela. Chega no fim do ano, a agenda está em branco. O que adianta? Né? E o pior ainda, o que adianta tu ter uma agenda preenchida, mas tu não abre ela, só bota meta, só bota desejo, só bota coisa que tu quer e tu não vai lá cumprir com aquilo ali. Né? E principalmente, se tu tem um estabelecimento funcionando, ou até que seja para começar um empreendimento, né? Tudo que tu anota, não posterga aquilo. Né? Faz. Olha, eu botei na minha agenda hoje que eu preciso visitar os meus fornecedores para conhecer melhor os produtos que eles estão me oferecendo. Mas hoje eu me atrapalhei e tal, não sei o que, o funcionário faltou, eu não vou. E já não vai fazer mais isso essa semana, não vai fazer na outra, e não adiantou nada, né, tu colocar na agenda. A gente precisa cumprir o que nós colocamos na agenda. Claro que com isso nós vamos criar medo da agenda também, né? Eu não vou anotar, porque se eu anotar, o Roberto falou lá, eu vou ter que fazer. Não. Por isso é que é importante que a gente tenha isso claro. Né? Se eu botei na agenda que eu vou visitar os fornecedores, tudo bem, eu tenho que ter flexibilidade, hoje não deu para fazer isso. Né? Então, eu volto na agenda no fim do dia, não consegui fazer esse item. Qual é o dia que eu vou conseguir? Ou então, se é só um dia na semana que eles têm para me receber, né? Eu vou marcar para a semana que vem. Né? Mas não desfoca disso. Então, assim, é muito importante para o empresário, para o empreendedor, ter uma agenda e focar naquilo ali e cumprir o que tu colocou dentro dessa agenda. Não te desfoca, né? E uma outra coisa muito, muito importante dentro de todos os empreendimentos, aprender a delegar. Né? Muitas das vezes tu vai escrever dentro dessa agenda, responsabilidade da minha frente de caixa é da minha funcionária. Ponto. Beleza, né? Só que tu sabe como chegar lá na funcionária e dizer assim, olha, a partir de hoje tu vai fazer minha frente de caixa, porque isso é muito importante para a nossa empresa. Então assim, tu vai ter esse obrigações para fazer. Mas tu tem que saber como chegar e como delegar isso. Porque o que acontece? Geralmente, né, não é uma regra, mas muitas das vezes que a gente tem esse sonho de um empreendimento, ou quando a gente já está com a nossa empresa andando, a gente tende a chamar todas as responsabilidades para nós. Eu sou responsável pelo caixa, eu sou responsável pelo fornecedor, eu tenho que ir lá na ponta, naquela mesa lá para ver se o cliente está satisfeito, eu tenho que estar lá na hidroviária na hora certa para abrir a porta, que é para receber as pessoas que vão chegar e vão olhar meus artesanatos, e eu chamo tudo isso para mim. E
E às vezes as pessoas estão na minha volta, prontas a me servir, né? Ou pior, eu estou pagando gente na minha volta, né, que está ali para alguma obrigação e eu não sei delegar, eu não sei dizer, né? Mas assim, até um determinado momento, há um tempo atrás, eu não sabia delegar, né? Hoje eu deleguei, eu disse, ó, antes das 5 horas eu tenho que liberar ele tem que ir lá em Rio Grande, né, para atender um cliente, né? Se eu não sei fazer isso, se eu não sei pedir para ele isso, vou sair, ó, professor, eu preciso sair, né? Ontem, lá naquela situação que eu relatei para vocês que eu teria que ir lá no Estreito, eu não tinha como delegar. Né? Por quê? Porque ele não tem o conhecimento do que ia se passar lá, eu não tenho funcionário, mas se eu tivesse um funcionário, eu tinha que chegar daqui e ligar, ó, fulano, vai umas pessoas aí assim, tu mostra isso, e pronto. Né? Eu tenho que saber fazer isso aí. Então é muito importante a gente saber delegar dentro do nosso empreendimento, e quando nós vamos empreender, nós vamos olhar a malha do que vai ser necessário para o nosso empreendimento. E nós já podemos começar a fazer o mapa. Não, olha, fulano vai ser responsável, esse cargo vai ser, nem sabe quem vai contratar, né? Mas esse cargo vai ser responsável por isso, esse cargo vai ser responsável por aquilo, então a gente é obrigado a saber delegar. Essas coisas aqui parecem assim muito simples, são 3 frasezinhas, mas isso organiza ou deixa o teu negócio se desorganizar. Fluxo de caixa, eu costumo dizer, ó, fluxo de caixa é o coração da empresa. Essa é a pior parte. Ei? Eu acho que essa é a pior parte de todos. A mais difícil? É. O que eu te digo assim, eu não até enxergo que ela seja difícil, mas ela com certeza é a parte mais importante do teu negócio. Tá? Por que ela é a parte mais importante do teu negócio? Porque todos os dias, né, ou todas as semanas, ou todos os meses, ou quando tu faz o teu fechamento, né, tu tem que saber quanto é que tem no teu caixa. Né? E por que hoje tinha 10 no meu caixa, quando eu fechei o dia, e amanhã, né, ou no dia anterior, quando eu fechei, tinha 5, ou tinha 20? Né? Por que um dia tem 10, outro dia tem 5? Eu preciso, né, seguir esses processos diários. Né? Aquilo que eu falei, ó, a frente de caixa. Quem vai ser frente de caixa do meu estabelecimento? Pode ser até que seja eu, mas eu posso delegar, né? Nem a gente colocou lá. Né? Mas tem que ser gente de confiança. Hoje existe uma série de equipamentos eletrônicos que te garantem, né, as coisas acontecendo dentro de um certo crivo. Mas tu, dono, mesmo que tu delegue essa frente de caixa aqui, tu tem que ter propriedade disso. Tu tem que saber no final do dia quanto que ficou no teu caixa. Por que tu tem que saber quanto que ficou no teu caixa? Porque a pessoa que está fazendo tua frente de caixa, por mais responsável que seja, por mais responsabilidade que tu tenha dado, né, tu é quem vai apresentar depois, né, ou tu, ou um gerente, ou quem estiver, né, os compromissos. Né? Então o que acontece assim? Ó, é muito importante que tu tenhas, né, domínio dessa frente de caixa. E eu quero, assim, não sei aqui as empresárias que já estão no ramo, né? Mas no caso, vocês empreendedores, claro que vocês têm essa experiência de outros empreendimentos também, né? Mas muitas empresas erram nisso daqui. E eu até confesso a vocês assim, ó, dentro do meu aprendizado eu me surpreendi, porque o que eu estou fazendo é um pouco diferente da maioria dos estudos que eu já fiz até o dia de hoje. É um estudo prático. Tá? Então quem me ensinou, assim, para mim vir aqui passar esse trabalho para vocês, não é uma pessoa que trabalha com teoria. Não, essa pessoa atende uma empresa. Tá? E eu me surpreendi assim, ó, porque um dia numa aula o professor disse assim para mim, cara, eu atendi um cliente que ele fatura por mês 30 milhões. Ele tem cerca de quase 60 restaurantes espalhados pelo Brasil. E eu perguntei para ele assim, tu conhece esse processo aqui? Como é que funciona a frente de caixa dos teus estabelecimentos? Como é que funciona os fluxos diários? Né? A entrada e a saída, o que tu tem para receber, o que tu tem para pagar? E principalmente, como é que funciona a conciliação bancária? Não tenho nem ideia do que é isso. Só sei que está dando certo, mas eu não tenho nem ideia. Aí ele contratou
essa pessoa, no caso esse professor, né, ele contratou e começou a fazer. Mas isso aqui era uma coisa, um empresário de sucesso, e não é de balinha, né, é bala forte, mas não tinha nem noção do que era um fluxo de caixa. E a grande maioria dos empresários, tu chega assim, vem cá, fulano, como é que é o teu fluxo de caixa? Tu quer saber quanto é que eu estou vendendo, quanto é que eu estou comprando? Pode ser até que seja isso. Eu não sei, não tenho ideia. Quanto é que no fim do dia tem na tua caixa? É uma pena até que a Carol não esteja aqui, né? Não ia usar ela como exemplo, ela está muito novinha ainda no processo, né? Mas assim, daqui a pouco às vezes até por curiosidade dizem, Carol, cada dia quanto é que fica no caixa de vocês? Não é quanto que sobra, quanto é que fica? Quanto é que sobra é outra história. Mas quanto é que fica dentro do caixa? Humberto, não sei, eu acho que às vezes fica 50, às vezes fica 100, às vezes fica 1000, às vezes fica, eu não sei. É justamente isso, por tu descuidar desse processo. Eu já tive um negócio, tudo que tu está falando aí eu fazia. Maravilha. E eu sou uma leiga. Justo, mas não precisa estudo para fazer isso daqui. Falar certo, a gente não precisa se aprofundar nisso. Na realidade tem um processo. E a gente precisa cumprir o processo. Eu tinha um bar e eu vendia bojão. O meu dinheiro de casa, do meu marido, era separado, o dinheiro do bar era separado, o dinheiro do bojão era separado. Era tudo separado. Tudo organizado, né? Sim. Isso. E todas as noites eu Justo. fechava o caixa. Eu sabia quanto que tinha vendido e quanto que tinha ficado no caixa. Justo. E eu sou leiga nessa. Sim, não, na verdade, assim, não precisa um grande estudo. O que precisa é fazer o que tu fez. Tu te preocupou com o teu negócio, e tu sabia quais eram os passos do teu negócio. Tu sabia o que era o teu dinheiro e do teu esposo, tu sabia o que era o dinheiro do gás, que nem tu falou, tu sabia o que era o dinheiro da bebida, tu tinha isso claro dentro do teu negócio. Mas o que tu fazia, assim, é uma exceção. Eu digo uma exceção assim, comparando com a sociedade, porque a maioria, primeiro, não separaria o dinheiro teu e do teu esposo do teu negócio, a grande maioria não faz isso, junta tudo, e depois vamos sair, vamos pagar a conta e tal, e quanto sobrou no mês. A pessoa não sabe se está dando lucro, se não está, se está pagando as contas, se não está. Justamente. O caso, que nem eu nomeei aqui, né, que eu falei desse caso aí que o meu professor relatou, do cliente que ele pegou e que ele atendeu, né, que o que acontece assim, o cara tinha um mega volume de dinheiro, mas não era um mega faturamento, era um mega volume de dinheiro, e tem diferença disso, E é uma das coisas que muitas vezes acontece um erro, é que assim, às vezes o organizador financeiro, o educador financeiro, ele chega na empresa e pergunta assim, Mariane, quanto é que está faturando a tua empresa hoje? Não interessa quanto que está faturando, interessa se esse processo todo está sendo respeitado. Depois que a gente passar por todo esse processo, aí sim eu posso perguntar, Mariana, quanto é que está ficando no teu caixa? Está ficando X. Mas aí é que nem o teu negócio. Tu sabia quanto é que chegava, quanto é que estava ficando no teu negócio. Por quê? Porque tu fazia esse processo todo. Mesmo que não fosse um processo que alguém te ensinasse, mas tu tinha esse tino comercial, e tu tinha essa clareza. Então isso é muito importante, que a gente não é... Parabéns, porque assim, não se trata da gente saber mais ou saber menos, mas se trata justamente da gente diferenciar. Eu tenho a minha vida e eu vou ter o meu negócio. E eu também, tudo anotado dia a dia no caderno, Que depois eu tinha o MEI, todo mundo pagava no escritório para fazer a declaração do MEI e eu fazia a minha. Nunca paguei escritório para fazer a declaração do MEI. Eu tinha tudo anotado. É isso mesmo. E o que se passa assim é que hoje existe uma facilidade e que às vezes nos traz uma dificuldade. Nem eu disse assim, hoje tem muitos processos que a gente compra eletronicamente, fluxo de caixa, uma série de outras coisas assim. Mas são coisas que, assim, elas precisam ser alimentadas, precisa colocar números lá dentro para elas te trazer um resultado. Então, assim, quem coloca esses números, ou seja tu, ou seja alguém que delega, tem que ter um conhecimento. Mas tu, como dono do teu negócio, tu tem que ir lá e olhar tudo isso. Porque daqui a pouco, o que acontece assim? Só se tu tiver um funcionário extremamente dedicado,
né? Mas do contrário, ele vai lançar tudo e ele não vai olhar uma conciliação bancária, né? Ele não vai olhar, olha, avisou aqui dentro do programa X que hoje tem contas para pagar, né? Ou que tem contas para receber, ele pode até olhar, mas ele não está nem aí se tu vai ter o dinheiro ou não, né? Que é uma das coisas assim, ó, que muitas das vezes, né, a gente brinca assim, ó, o dia 20 do mês às vezes dá uma correria nos empresários, né? Por quê? Porque normalmente dia 20, dia 15, né, tu tem uma série de obrigações para pagar, sejam impostos, sejam folha de pagamento, fornecedores, né? E aí o que acontece? Se tu não está organizado como tu estavas, tu não fez uma reserva para isso, né? E aí o dia 20 chega e agora o que eu faço? Né? E eu estou com contas a pagar, e cadê o meu caixa? O meu caixa não tem, né? Então é por isso que a gente sempre pergunta às vezes para os empresários, né? Quanto é que está ficando no fim do dia no teu caixa? Né? Quanto é que está sobrando? Sobrando no sentido assim, né? Não é calcular lucro prejuízo, mas quanto é que está ficando ali no teu caixa? Né? E às vezes a grande maioria deles, por não fazer o que tu fazias e por não ter conhecimento disso daqui, não sabe te dizer. Ah, não sei, esses dias eu olhei e tinha 2.000 lá no caixa. Ah, mas esses dias eu olhei, que negócio é esse, tia? Esses dias eu olhei. Não, diariamente tu tem que saber, tu tem que estar ali firme no teu negócio. Né? Então isso aqui é muito importante, sim, ó. E depois até eu me esqueci de dizer, eu passei isso aqui para PDF, eu vou botar no grupo, tá? Para que vocês fiquem isso aqui. Mas eu estou com pena da Natália estar perdendo a tua fala, sabe? Que seria muito bom para a Natália. Não tem problema, a gente fica às ordens. Então assim, ó, isso daqui é muito importante. É chato? É. Né? E que nem tu disse, nem Inês. Putz, mas essa é a parte que eu acho mais chata. É a parte... Não é chato, mas, é difícil de fazer. Mas a solução ou a complicação do teu negócio está aqui. Né? Pode crer que está dentro disso aqui. Né? No momento que tu conseguir, né, fazer aquelas, te disciplinar das formas que nós já conversamos, e tu conseguir fazer isso aqui ordenadamente, né, tu vai conseguir enxergar coisas que às vezes vão fazer com que tu tome uma outra estratégia, né? Ou até que tu diga que a tua estratégia está correta e vamos em frente, né? Ó, temos como crescer muito mais, né? Mas se tu não tiver isso daqui, se tu não tiver dados, né, tu não tem como fazer as coisas. Tá, deixa eu te colocar... Eu só queria te colocar uma coisa assim. Tá, tu coloca aí o que seriam os processos diários. Né? Nós não temos uma realidade diária. Sim. Nós temos uma realidade anual. Né? O frente de caixa seria tudo que entra. Justo. Sim, eu até separei aqui, ó. Principais entradas de dinheiro seria, né? E pô, ainda coloquei assim, ó, umas entradas extras, que é aquilo que rende menos dinheiro, o bate-bate do renda. É uma venda de ovelha, uma venda de porco, uma venda de leitão, né? Ou vende 3, 4 galinhas. Isso daí tem, ou um milho que sobrou que a gente não usou todo, vendeu 10, 15, 20 sacos de milho. Claro. Isso seriam as entradas extras, seria um pingadinho. Mas nós temos entradas certas de todo ano, venda de terreno, venda de vaca velha e arrendamento de arroz. Tá, essa é a frente de caixa. Sim. Tá, da gente. Tu vai anotar tudo que está entrando na tua empresa, né? Seja esse macro que tu colocou, como também essas questões pequenas. Né? Porque os pequenos aqui estão um pouquinho que sai gasolina. E assim, ó, e como é que a gente faz? Porque isso aqui seria adaptado para a nossa realidade. Sim, E o a mesa fluxo de dele. caixa diário? Ai, eu vou Passar bem. puxar tudo. Não, tranquilo. O fluxo de caixa diário, como é que ficaria? O fluxo de caixa diário é justamente o que tu está me perguntando, só que por enquanto tu só falou das entradas, tu não falou das saídas. Né? Ó, então o fluxo, o que acontece? Assim, ó, é tu chegar no final, né, desse processo e que nem tu falou, tu sabe tudo que tu recebeu, né? Claro que tu quis enumerar aí o macro, né? Então tu tem todo o valor do macro, né? Depois tu vai ter que, da mesma forma como tu tem esse capricho para anotar o que está entrando, tu precisa ter o capricho para anotar o que está saindo, né? Aí tu vai fazer o teu fluxo de caixa, né? Entrou 10, saiu 5, né? Claro que o que acontece assim, a gente falando assim parece uma coisa muito simples, né? É fácil, olha, eu passei a régua, 10, entrou. Passei a régua, 5, saiu. Não. O importante é que tu saiba da onde entrou os 10. Tá? E aí entra uma coisa, Inês, que tu falou que essa parte pequena, né, digamos assim, de essas coisas miúdas, né? Justo. E tu só paga conta grande.
Não, as Tu não paga pequenas a são continha pequenas. pequenininha? Mas é que as grandes ficam É. lateadas, né, Beto? Sabe? Tu não pagou o almoço hoje? Sim, isso sai gasolina. Agora daí tu paga quase 20 mil. Tu paga quase 20 mil depois de imposto de renda, daí aquele mal paga. Sim. Daí tu paga 70, 80 mil de arrendamento. Uhum. De campo pagado, pra coisa assim. Claro. Que nem o ano passado. O ano passado foi um ano totalmente atípico Justo. pra gente conseguir. Porque se fez assim, ó, um monte de dinheiro de uma vez só, na desgraça. Claro. Tu não fez Sim, aquele sim, dinheiro sim. realmente. Não Tu foi uma tivesse coisa programada, que- tu te obrigou a fazer. Sim. Né? O dinheiro entrou porque tinha que 200 ter. vezes nós tivemos que tirar. Claro, claro. Entrou aquele monte de dinheiro. Só que tu sabe que aquilo não é a tua realidade. Sim. Porque o que ficou, tu teve que pagar um monte de arrendamento numa época em que não tinha que sair caro, um monte de comida, no fim dos ovos, o teu pingadinho de todo ano é muito melhor do que aquela venda tão grande, ou aquele desfazendo tão grande de bicho debaixo do contexto. Como foi É. isso, gente? Duas situações que você está colocando. Né? Tu falou o pingadinho de todo ano é melhor do que fazer aquele monte. Concordo contigo, porque o pingadinho tu está trabalhando a questão do momento e do mercado. Então, no pingadinho, se tu fizer todas as anotações, tu sabe que tu vai fazer mais dinheiro no pingadinho do que naquela venda de atacado. Né? Isso, Porque a sabe, venda de eu atacado foi uma venda obrigada. É. Ela teve que acontecer. Não tinha que ser feito. Né? Mas, aí eu volto de novo a dizer assim, ó, muito importante o fluxo disso. Né? E agora nós vamos passar com... Eu quero- não te assuste, não. Eu quero te fazer Então uma tá. pergunta assim. Não, nós não vamos sair do assunto, mas vamos lá. Assim, ó, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade nisso também, porque eu não tenho fluxo de caixa constante e eu não vivo. Não é a minha sobrevivência, Sim. o meu... Não é a tua renda principal. Não é a minha renda principal. Ah. Então, assim, ó, por quê? Porque assim, quando a gente montou a agência, a gente optou por montar em casa, justamente para não ter aluguel, não ter telefone, não ter esses vários coisas. Não, Aí- desculpa, mas o telefone, a luz e a água, É. vocês resolveram dividir. Dividir. Ah, tá. É. Porque vocês É. não deixaram de pagar. Não, aí a gente resolveu. Tá certo, tá certo. Só o aluguel que tá Porque livre. senão seriam dois, né? Claro, seriam claro, dois, claro. né? A casa é própria. Sim, esse, um um aluguel, outro preço, mais claro, outro claro. investimento, tudo teria todas as coisas. Sim. Então a gente optou por isso, tá? Então isso foi em 2011, entendeu? Aí a gente optou. Vou fazer uma escada agora, porque eu já vi aqui. Tranquilo. Aí tá, aí veio aquela coisa assim, ó. Aí veio pandemia. Digamos, vamos chegar na pandemia. 2011 vamos pegar a pandemia. Claro. Se nós estivéssemos num lugar, nós seríamos despejados, porque a gente não ia ter, porque eu não tenho uma renda, Claro. eu não posso, porque eu não tenho uma renda fixa de dizer assim, ó, eu vou ter tantos clientes neste mês que vai entrar tanto, entendeu? Tu não tem uma Isso previsibilidade eu não tenho do que como vai acontecer. prever Sim, isso. sim, entendo. Então, quando entra, ele já entra, ele já sai, ele Sim, já provavelmente vai, se mistura. já foi comprometido. Ele já se mistura com o dia de todo mundo, ele já vai, aí eu já pego assim, ó, a minha parte de guia de turismo, meu guiamento que eu fiz, que dá a minha diária, eu pego a minha parte, pra mim, já gasto a minha parte, aí eu pego pro meu marido assim, tá aqui a parte da agência, toma pra Junta o mim, dinheiro dos guris e vamos resolver. E aí, Pagamos já tudo, pago- o resto é nosso. Já pago uma conta, já pago uma coisa, já Claro, serve pra claro. jantar, fazer uma coisa. E esse dinheiro a gente não vê, entendeu? Não vê. Né? É diferente do meu dinheiro que eu sei. Sim. Meu dinheiro tá no banco, entrou, eu tenho que fazer isso. É mais fácil controlar, né? E eu tenho um controle, porque assim, eu já fui uma pessoa descontrolada, de cheque especial, de qualquer coisa, tudo. Então, assim, ó, o meu dinheiro, ele é meu, porque eu só compro à vista. Eu botei na minha cabeça que tudo que eu compro é à vista. Sim. Tá? Agora eu tô com duas contas, porque eu me obriguei, eu queria comprar, tive que comprar um notebook para mim, tive que comprar a prazo, mas eu olhei bem para ver qual era que eu ia comprar a prestação, porque eu não quero prestação longa e nem quero fazer. Aí minha máquina de lavar estragou, comprei a máquina de lavar a prestação também, estou pagando meu genro no que ele comprou no cartão. São as duas contas que eu tenho, tá? Sim. Porque por mim eu teria comprado à vista, mas como eu Claro. não tinha dinheiro para comprar à vista, eu tive que fazer isso mesmo, porque eu optei por isso, porque eu já passei pela aquela coisa horrorosa, de tu chegar no final do mês e tu não tem dinheiro, porque tu entrou e tu já está gastando, Sim, claro. sabe, aquela bola de neve. Então eu optei por isso. Esse eu tenho controle. Esse eu sei porque eu controlo ali no meu cartão. O meu descontrole, justamente, É com o teu orçamento nesse doméstico. meu orçamento, nessa coisa que entra aqui, entendeu? O ano passado eu tive um fluxo muito bom que entrou assim, ó.
eu tive de agosto até dezembro, eu tive uma entrada fantástica de dinheiro. Se me perguntar, sabe, eu não vou saber nem te dizer que é, mas que ela foi boa, foi. Entendeu? E eu gastei toda ela, entendeu? Justo. É uma coisa assim meio descontrolada, desconecta, né? Claro. E agora, assim, ó, eu preciso fazer isso aí, porque assim, ó, a gente precisa dar um destino para esse dinheiro, mesmo que aquele seja meu, eu tenho que dar um destino para aquele outro dinheiro. Porque até então, quem está pagando as contas da casa, quem está pagando é o meu dinheiro particular, é o nosso, meu e do meu marido, que a gente tem. Quem está pagando as contas da casa é a tua vida pessoal. Sabe? Entende a minha o que empresa... eu falei lá atrás? Que muitas das vezes, para te organizar a tua empresa, primeiro tu precisa organizar a tua vida pessoal. Porque assim, Aí depois tu organiza a tua empresa. é que a gente não tem esse fluxo de então é muito fácil. Aí eu estou pensando assim, ó, desde lá estou pensando no meu filho, por exemplo, eu já tinha pensado nisso. Eu vou ter que capacitar, porque a empresa é o nome dele. Então ele tem que ter uma atividade dentro da empresa, né? Claro. Você tem que se delegar. Então ele tem que assumir o posto que ele, exatamente. É o que eu faço meu de vez em quando assumir. Sabe? Então assim, ó, ele vai ter que se capacitar, fazer umas capacitações, e ele gosta disso, entendeu? Claro. E de repente ele vai ter que nos gerir, entendeu? Porque a minha participação é atender o público, é lá atender, fazer aquela coisa toda, sabe? O meu marido é fazer a parte né, dali, a gente faz junto, né, trabalha junto. E eu preciso de alguém que faça essa gerência, entendeu? Tu é o sonhador e o realizador, mas tu não tem um organizador. Eu não tenho organizador, e esse organizador não pode ser eu. Esse organizador não pode ser eu, nem meu marido. Porque nós somos da atividade. Claro. Entendeu? Então eu estou pensando já faz tempo que pegar meu filho e dizer assim, ó, a empresa é tua, então vamos tu fazer aquela coisa. Por isso que eu estou com pena da Natália tá perdendo a fala do Humberto. Porque a Natália sem noção dessas coisas assim. Ela é organizadinha, o bate-bate dela. Ela usa até umas planilhas pro dinheiro dela. Agora, para ter uma noção do movimento da chaga, que a gente tem que adaptar para o movimento desse daí, que seria um movimento diário, um negócio que não é comum a gente tem. Que a chaga, isso para mim é muito difícil, porque eu nunca faço isso. Quem faz todo esse processo aí, não estruturado dessa maneira, é o Carlinho. O Carlinho é que faz isso. O Carlinho é que faz planejamento, o Carlinho é que controla a caixa, o Carlinho é que vê a despesa. Então, o que eu faço assim, ó, faz o Pix para fulano, faz o Pix. Agora, se vai ter o dinheiro para pagar o fulano ou não, quem corta Vocês é o entendem Carlinho. como é que isso pode ser feito. Né? Primeiro, o que tu estava conversando comigo, Mariana, assim, uma questão importante, assim, colocou, né, explicitamente que tu precisa de um processo de organização financeira. Esse processo de organização financeira pode te ajudar, né, tu, pessoa física, e depois pode te ajudar a parte da tua empresa. Eu aqui estou conversando com empresárias e também com empreendedores. Né? Mas assim, ó, antes disso vocês são pessoa física. Tá? E o que acontece assim, ó? Claro que o procedimento para a pessoa física, né? A pessoa física não vai fazer o caixa diário, coisa assim, né? Mas a pessoa física vai também ter um procedimento. E existe um método, né, que é muito interessante, que a gente chama de HOPE, né? Que vocês vão ver agora, e agora vocês vão entender também para a pessoa física, né, que é praticamente, né, um resumo de tudo que nós conversamos até agora. Né? É difícil, mas é um resumo de tudo que a gente conversou até agora. O que é? Por isso eu ainda continuei aqui, né, porque claro, nós estávamos falando na questão do fluxo de caixa. As informações do fluxo de caixa são fundamentais. Por que são fundamentais? Né? Provavelmente a Mariane já tinha noção, ou vontade, ou conhecimento disso tudo que ela estava falando para a gente. Também, né, Inês? Né? Não sei, os demais. Mas o que acontece assim, ó? A gente sempre diz assim, amanhã eu resolvo isso. É isso, depois eu vou dar um jeito. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu acho que eu vou fazer assado. E uma coisa que a gente nunca para fazer, às vezes até por experiência. É o que eu digo, às vezes, outro dia também eu fiz um vídeo e disse assim, por 10 ou 15 ou 20 dias,
né? Anota tudo o que tu recebe e tudo que tu gasta. Né? Por um brinquedo. Anota, só para ver o que tem. Né? Eu fiz o vídeo, mandei, né? Quem gostou, não gostou, fica beiçudo na internet, a gente fica atrás do computador, não tem problema, né? Mas o que acontece assim? Por que eu fiz o vídeo? Por que eu falei naquilo ali? Justamente para depois eu fazer um vídeo falando do roubo. Eu tenho até um vídeo já também do roubo. Por quê? Registrar. Isso aqui é fundamental. Precisamos registrar o que se passa em nosso empreendimento ou em nossa vida. Né? Depende do foco, né? E do momento que tu vais ver nesse sentido. Né? Por que a gente precisa registrar? A gente precisa registrar para que essas coisas que nós estamos demandando agora, né? Assim, ó, essa necessidade que a Inês entendeu que possa ter lá para o empreendimento dela, né? A Mariane também, não sei qual é a visão que vocês tenham também, né? Se a gente não registrar, né? Que seja por um brinquedo, às vezes, nós não temos como entender. E a gente às vezes fica com um processo que é uma agonia. Né? Por quê? Porque eu sei, né? Eu tenho um colega meu de Marinha, né? Eu comecei a postar esses vídeos e ele é palestrante profissional, ele ensina as pessoas como é que faz palestra lá. E tá, eu olhei o trabalho dele, achei bonito tudo, né? Mas eu não sou um palestrante profissional, eu sou um profissional de educação financeira. Eu sei falar disso aqui, né? Eu não sei se eu estou me importando do jeito certo. Claro, vou procurar não falar errado, mas eu não estudei nada para dizer que eu tenho que fazer assim, assim, assado. Mas o que ele, lá pelas tantas, ele me manda uma mensagem. Humberto, acho que nós vamos ter que conversar. O que foi? Tem que cortar os... Não, eu estou precisando, acho, de um processo de organização. Minha vida está uma bagunça. Eu só fiz uma pergunta para ele, que está ali naquele slide antes, opa, que está nesse slide aqui. O Bittencourt, tu separa as finanças tuas pessoais da empresa? Ele seguiu falando comigo, mas não falou mais desse assunto. Não falou mais desse assunto. E o que eu tenho observado nele? Ele está, toda semana, qualquer coisa que eu publico, ele está olhando. Mas ele não toma a decisão dele. Por quê? Porque eu fiz uma outra pergunta para ele. E eu faço essa pergunta agora para vocês. O quanto isso, e vocês vão ver aí dentro dessa folha também, claro que aí está se referindo mais ao empreendimento, mas vocês podem levar isso pelo lado pessoal também, né? Para a questão de pessoa física. Quanto isso está impactando na vida de vocês? Quanto isso está incomodando vocês? A falta desse processo, a falta de um processo, não é desse, de um processo para que vocês possam fazer. E é justamente onde entra o roubo, que a gente possa registrar tudo o que se passa. Eu vou contar um exemplo, Carlinhos e a Inês vão se identificar um pouco mais comigo nisso aí. Há muito tempo atrás eu não sabia nada disso aí. E eu tinha problemas muito grandes de endividamento bancário. Eu, quando me mudei para minha propriedade no Estreito, eu fiquei 1 ano recebendo aluguel do meu apartamento para pagar as contas dele. Eu não foi por isso que eu me mudei para lá. Eu mudei porque começaram a me roubar e eu disse para a mulher, lá nós alugamos. E lá no Estreito eu estou lá e ninguém vai me roubar. Mas aí o que acontece? Eu tinha dívida lá. Tinha dívida de condomínio, não sei o quê. Eu fui recebendo aluguel e fui pagando. Até porque dívida de condomínio é complicado. Eu restituir o imóvel. Mas tudo bem, mas isso não é nada. Aí depois veio, minha vida começou a melhorar e tal. E eu comecei a investir bastante na propriedade. Fazer pastagem, comprar uns bichinhos e tal. E um dia eu disse assim para minha esposa, eu estava jogando adubo no campo, e eu disse assim, nós estamos gastando muito mais do que nós estamos ganhando. Por quê? Claro que ela não se dava conta, ela é funcionária pública, e eu estava, como funcionário público trabalhando. Então, claro, toda empresa, todos os meses eu tinha controle do que entrava, mas eu não tinha controle do que saía. Não, você está louco? Tu ganha tanto e eu ganho tanto e não sei o quê. Kátia, nós estamos gastando, a coisa não está bem certa. Não. Então, aqui, ó, tá aqui a planilha para ti e tá aqui bem, não foi nem coisa eletrônica. Bota a data, bota o histórico no que tu gastou e quanto tu gastou. Tu faz a tua, eu faço a minha. Chegamos no fim do mês, estava lá. Nem me lembro quanto que era o negativo. Mas estava. Mas a gente não dava bola por quê? O dia chegava no dia 30 no negativo, mas no dia 30 também a gente recebia e já cobria aquilo ali e ia seguir de novo. Dá-lhe bola esse cavalo que tem que correr,
Dali para frente a nossa vida começou a mudar um pouco, né? Por que eu digo assim um pouco? Porque a gente conseguiu organizar. Uma parte sem saber de nada, não tinha feito estudo nenhum, ninguém tinha me dito nada, só que eu, né? Mas claro, uma coisa muito importante nisso tudo, os cursos do Senar. Eles sempre nos ensinavam a fazer gestão dentro da propriedade, né? E estão corretos, muito bom, né? E eu não quero me candidatar futuramente a ser, um instrutor do Senar, mas eu penso que é importante que tenha lá nos cursos do Senar, né, assim, alguém capacitado para não só fazer a gestão da propriedade, mas fazer a gestão também da pessoa física. Né? Por quê? Porque é justamente assim, quer queira ou não, nós produtores rurais, todos nós, né, parece assim, a Carlinha é fazendeira, a Inês é fazendeira, né, o outro lá não sei o quê. Né? Tchê, nós temos um negócio, né? Nós temos até inscrição, mas a gente não trata às vezes aquilo ali diferenciado da nossa vida, né, pessoal. Né? Então assim, aí quando eu comecei a fazer essa gestão, eu comecei a separar. Né? Olha, isso aqui é da propriedade, isso aqui é meu. Né? E ali eu comecei até a conseguir fazer uma reserva de emergência. Que às vezes isso é importante para quê? Para esses momentos, né, que eu tenho esse volume grande de dinheiro, né, que tu teve, né? E por quê? Porque diante dessa reserva, né, só que para mim chegar nesse processo dessa reserva, eu tenho que registrar. Né? E depois eu vou organizar o que é a minha... agora nós vamos organizar esses registros. O que é os gastos da minha empresa, o que são os meus gastos. Né? E uma coisa assim, não vou contrariar, né, o palestrante nunca pode contrariar a plateia, mas eu não vou contrariar a Inês. Mas Inês, esse dinheirinho pequenininho que entra, Inês, é bom. Mas toma cuidado com o dinheirinho pequenininho que sai, que também é bom. Né? Eu digo isso porque assim, semana passada eu estava atendendo um cliente e ele disse assim, não, Humberto, os pequenos gastos aqui eu fui ver e tal, porque eu botei ele numa planilha, né, e fui ver e dizendo assim, estou gastando mais de R$200 por mês de pequenos gastos. Legal. Eu gravei o número final, né? Eu disse, então, beleza. Quantos meses faltam para terminar o ano? Falta 7 meses. Então, 1.700 pila, está gastando. 1.700 pila onde faz falta. Tu pode chegar lá em dezembro, 1.700 pila só, tu cuidando dos pequenos gastos. Não é cortar, não tem que cortar nada. Né? Aí ele, se acendeu. Né? Resumo assim, da história da experiência que eu falei com ele. Eu não disse para ele fazer nada. Ele disse assim, eu tenho aqui um plano de telefone e tal, e eu vou reduzir esse plano, Humberto. Eu vou reduzir porque eu já tinha tomado a decisão de reduzir, e vai dar uma redução de R$30 por mês. Beleza? Bate isso em 7 meses, são 210 pila. Resumo dessa história, isso eu fiz até uma postagem essa semana com isso aí. Tá? Deu mais de R$6.500 se ele fizer o que ele disse que vai fazer. Não foi eu não disse para ele. Como é que dizer? Não corta os pequenos gastos, não reduz o plano do teu telefone, não sai da academia, não disse nada. Ele que foi olhando tudo que estava registrado, tá? E começou a organizar. E eu disse para ele assim, agora que tu estás com tudo registrado e que tu tens as coisas em tese organizadas, tu sabe como é que tu vai chegar lá no final do ano. Né? Tu pode pegar esse mês de abril e esse mês de maio e multiplicar, e tu sabe como é que tu vai chegar lá no final do ano. Né? Tu vai chegar no final da tua planilha. Então tu tem a oportunidade de planejar. De posse dos registros e feita a organização, agora podemos fazer um planejamento. Tipo assim, se ele quiser realmente se planejar da forma como ele viu ali, porque eu disse, não sou eu, cara. Tu que dissesse, que chegasse aqui e dissesse que precisava organizar o teu orçamento doméstico. Né? Tu tá aqui, né? Tu tá gastando, tu tá X, tu tá gastando Y. Tu dissesse que essas coisas podem ser substituídas, né? Isso aí é uma outra ferramenta. Por isso que eu digo assim, hoje eu vim aqui dar um sabor para vocês do que é a organização financeira. Mas é muito ampla, né? Mas tu pode substituir, tu pode reduzir e tu pode cortar. For o que te interessa, mas tu é quem tem que tomar essa decisão. E se ele, por acaso, tomar a decisão, no final do ano, amigo, tu vai ter 6 mil e poucos reais numa reserva de emergência. Tu tem uma reserva de emergência hoje? Não. Pois então. E é a tua vida, tu vai cair por terra por tu fazer o que tu está dizendo que pode fazer? Não sou eu que estou dizendo. É tu quem está dizendo que pode fazer. Não, Berto, não, o que eu precisava era me organizar. Não tá. Só que assim, eu não vou ser tua babá. Eu fiz um processo contigo por X tempo.
Tá? E agora eu te dei o caminho, agora a disciplina é tua. Se no meio do caminho tu te perder, não tem problema, eu estou aqui para te auxiliar de novo. Você faz um outro processo, né? Não tem problema nenhum, né? Assim, às vezes as pessoas vão no, como é que se diz, no psicanalista, né? Em 2, 3 sessões resolve, mas daí daqui a pouco passa um tempo que você tem que voltar de novo, e pode ser que seja assim também, né? Mas na questão específica, assim, ó, é muito importante que isso daqui, ó, seja o ponto de partida. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu pode voltar no Sim, claro. Volta. Deixa. Eu tô lá? Esse ou mais um pouco? Não, acho que aqui. Tá, frente de Certo. caixa. Deixa eu ver frente de caixa. Hoje, assim, ó, isso que pra mim é confuso. Eu tenho esse caixa que entra esporadicamente, que é o da agência, que uma hora eu tenho vários atendimentos. Eu tenho agora mesmo na Semana Santa eu atendi 4 dias, atendi 4 grupos, né? Foi um fluxo, uma frente de caixa, um fluxo bom, né? Que eu não sei, não parei para, né? Até fiz, mais ou menos eu tenho. Aí eu tenho o meu dinheiro né? Senar, da Do tua outra Senar. empresa, tu tem 2 empresas. Tá. Tens uma empresa turística, Tá. que até é nome do teu filho, mas é tua empresa, e tens uma empresa que atende o Senar. Que é o Senar. Certo. E tenho o meu outro salário. Sim, tá. E aí, tá bom, e aí Cheio de não, renda. Vamos organizar essa renda. Não, tá bem, desculpa. do trabalho mesmo, que efetivamente, que Claro. da minha formação, que é professor, Sim. de meus 30 anos de serviço. E isso, onde é que eu coloco? Por exemplo, tá, o meu, da minha aposentadoria, tá tudo tranquilo, tá ok, tá já. Senar, ele entra onde? Eu tenho que fazer uma frente de caixa, eu tenho que fazer separado, e onde eu sabe? Estou entendendo. Onde isso é para mim, eu tenho essa dificuldade de localizar, porque na verdade são 3 rendas, sendo que uma ela é flutuante. O Senar também é flutuante, Sim. porque tem vezes que eu faço assim, ó, 2 atendimentos no mês que me dá um tanto X. Se eu fizer um, me dá tanto, e se eu não fizer nenhum, não me dá nada. Claro. E se eu fizer 3, me dá 3, sabe? Isso aí eu tenho como saber. O que eu não tenho como prever é aquele que vai entrando da empresa, da agência. Que eu estou vendo que mais parece um bico, né? Que eu estou fazendo, Claro. porque não tem uma periodicidade. Né? Mas eu quero também aumentar esse caixa, porque eu quero trabalhar o emissivo, que eu acho que eu preciso aumentar, eu preciso fazer essa empresa Precisa fazer com que a empresa dê mais de lucro, porque a empresa não dá lucro hoje, ela só dá, sei lá, não dá nada, ela dá, sabe? Porque ela não tem um lucro, mas eu tenho esses 3, sabe? E eu tenho mais o SESC, que eu presto serviço para o SESC, Certo. que eu posso Mas pegar uma o serviço que viagem. tu presta para o SESC é através da empresa turística também. Não, eu sou prestadora de serviço do SESC. Sim. Então pode ser que eu seja, digamos assim, mês passado, em fevereiro, eu atendi o SESC, eu atendi 2 excursões do SESC. Eu tive um fluxo X, né, de receita, tá? Que entrou também, mas é assim, eu posso sair num sorteio agora no mês que vem e ter uma coisa para mim. Então aí, chegar no mês, eu vou ter 4 coisas, como é que eu vou pegar essas... Onde é que eu boto tudo isso? Então... Precisa do carro? Não sei como é que tá o... Sabe, onde é que eu... horário. 1h03 gravando. Não, eu sei, mas Isso daí pra mim. Agora daqui são as 3h30. Por isso que eu digo, eu e a Inês estamos empacadas. Como é que tu Eu e a Inês consegue... estamos Não é que a gente não saiba fazer o dinheiro. Justo. É como é que a gente distribui o dinheiro e como é que a gente cuida para não gastar tudo, não sobrar nada, Não quer sobra nada. nada. Fez o dinheiro e a gente gastou tudo. Primeira questão assim, ó. Aí as cabeças é fácil. Justo. Não, e não é uma coisa assim, não é pouco, também não é uma quantidade, mas também não é pouco. Não é tão pouco comparando o que Né? tem aí. Mas assim, o que a gente vai mexer no final do mês? E sobrar, ou não ficar devendo. Eu não sei. Bom, assim, ó. O primeiro passo, né, que vocês estão demandando e está aflorando assim, para vocês, assim, ó. Vocês precisam, né, claro, eu estou aqui como profissional para vender meu serviço, mas vocês podem escolher quem vocês quiserem. Mas vocês estão colocando claramente que vocês precisam de uma organização financeira. Tá? Por quê? Tá? Porque assim, ó, vocês têm grande fluxo de entrada de renda, tá?
de mais variados fontes, e principalmente, assim, ó, como vocês não têm um controle, né, de como vocês estão gastando, né, vocês conseguem, assim, ó, é muito fácil tu me dizer no mês quanto é que tu fez com a tua empresa de turismo, quanto é que tu fez com a tua empresa do Senar, né? Isso não é difícil de fazer, isso é previsível, né? Aí eu te pergunto assim, ó, quanto nesse mês tu pagou de cartão de crédito? Total dos teus cartões? Não tenho. Denise, Não, eu não tenho cartão de crédito. Que bom, Débito. que bom. Depois eu já passei por essa fase. Mas o notebook não foi parcelado? Hã? O notebook não foi parcelado? O notebook, eu fiz essas duas É. mas não foi no meu cartão, Justo, no cartão dos outros, no cartão do O que meu eu- filho. o que eu quis Mas é tu dizer- que paga Eu que ele. pago. Então tu está pagando uma parcela para ele, mas estás pagando. Isso. Estás pagando um cartão que não é teu. O que eu quis dizer assim, ó, eu me lembrei do cartão de crédito, né? Mas vamos dizer assim, ó, tem ideia clara da tua despesa doméstica? Quanto que tu gasta de supermercado? Quanto que tu gasta de energia? Quanto que tu gasta de água? Quanto que tu gasta no teu lazer? Hã? Não, tá tudo junto e misturado, porque assim, ó, meu marido paga também da parte dele, ele paga algumas despesas, eu pago outra. Aí a gente vai, vamos jantar, hoje eu pago, né? Tu paga, sabe? É uma coisa maravilhosa. Aí eu te digo assim, ó, mas essa regularidade do paga-paga, ela não está associada à regularidade do ganha-ganha, tá? Ela está associada? Quem está perguntando? Eu estou te perguntando assim, ó, a sociedade, o processo que tu faz do paga-paga, né? Essa tua rotina, né? Sim. Sai, janta, almoça e tal, viaja, faz... Mas filho precisa de dinheiro, né? Justo, é isso aí. Né? Isso não está relacionado, né, com a tua entrada de dinheiro. Né? Porque se estivesse relacionado com a tua entrada de dinheiro, tu iria estar indo jantar quando tu recebe alguma coisa. Sim. Né? Então, é isso que eu digo assim, ó, tu precisas organizar, né? É mais fácil assim, ó, tu precisa organizar como é que está se distribuindo a tua despesa. Né? Claro que isso também pode ser feito o casal, né? Pode ser feito o casal, os dois juntos, né? Se preferirem. E pode ser feito pessoa a pessoa. Se eu juntar o cara para que tem globalizado, não. Eu sou Então, uma assim, ó, isso é muito importante porque, assim, ó, na medida que tu conseguires, que nem no outro slide ali, tu conseguir registrar tudo. Vou fazer isso. Isso, tu fazer tudo, tu conseguir registrar tudo o que está saindo, né? Tudo mesmo. Né? Um exemplo assim, ó, porque assim, ó, para mim, né, acho que também daqui a pouco com o Carlinhos, né, e claro que a propriedade rural do Carlinhos em dimensões é bem maior do que a minha, né, então tem muito mais fluxo, né, eu tenho muito pouca fonte de renda na minha propriedade. Minha propriedade hoje, ela me dá em arrendamento, me dá em resina, né, só que ontem uma pessoa insistiu tanto e eu vendi uns abacates, 40 pila de abacate. Eu vendi R$1 por cada abacate. Ele pegou 45 abacates, tá, 40 pila. Eu comprei. Ele foi lá na propriedade e tal, não sei o quê, pegou os abacates, tudo. Eu anoto aquilo ali como uma entrada da minha renda, porque assim, ó, hoje, se eu pegar a minha agenda, é muito fácil de enumerar de onde vem o meu orçamento. Vem do salário da esposa, vem dos aluguéis que a gente recebe de apartamento, de casa, da garagem, né? E, claro, aí depois vem na parte rural. Se um mês que eu vendi resina, entrou. Aí que nem o caso que tu está citando, que a Inês cita também. Eu não recebo resina todos os meses. Tá? Eu não recebo esse valor de resina todos os meses. Só que, porém, né, o que eu observei há um tempo atrás? Todos os meses está me faltando X no meu caixa. Né? Então, assim, ó, tem dois caminhos. Ou eu reduzo o meu padrão e puxo para dentro desse valor que eu estou ganhando, né? Ou eu faço uma renda extra que é para ter esse valor, esse X. Né? Eu, pessoalmente, não consigo fazer nenhuma das duas coisas. Né? O que acontece? Eu não consegui reduzir tanto o meu padrão para chegar àquela sobra do dinheiro, né? Mas um exercício que eu fiz dentro do meu aprendizado me despertou assim, ó, eu sou obrigado a fazer uma renda extra. E eu ainda não estou fazendo. Já faço, mas só que não no percentual que eu preciso. Aí o que eu fiz?
A última vez que eu recebi um volume um pouco maior de dinheiro, eu disse, não, pera um pouquinho, quanto é que está me faltando mês a mês? Eu não vou extrapolar, está me faltando X, porque é para coisas básicas. Então assim, ó, eu recebi 10. Se está me faltando, vamos dizer assim, 5 em cada mês, né, eu posso pegar esses 10 e eu sei que eu tenho 2 meses garantido de sobrevida, né? Até que eu chegue a fazer essa tal dessa renda extra. Foi uma estratégia que eu adotei para mim, não é uma estratégia para ninguém. Um exemplo. Mas o que eu quero dizer com isso, sim, Maria? Tu disseste que tu não tem controle, né, sobre, assim, será que vai ter excursão, será que não vai ter curso do cenário, né? Mas tem a época das vacas gordas. Tu disseste mesmo agora que a Semana Santa foi a época das vacas gordas, né? Tu pode te planejar em cima da época das vacas gordas e pensar assim, ó, poxa, se eu ganhei 10 nessa época das vacas gordas, né, se eu dividir esses 10 pelos próprios 3 meses que eu não tenho um feriadão que nem esse, né, eu vou, né, se eu ganhei 30, eu vou ter 10 por mês nesses próximos 3 meses, até que venha um próximo feriadão, né? Mas só que assim, ó, essas estratégias, elas só vão vir do teu diagnóstico, né? Do momento em que tu possa, né, olhar para as tuas finanças, olhar para a tua organização e tu saber realmente aonde é que está indo. É que nem tu olhou para a Inês e vocês as duas deram risada. E onde é que está indo nosso dinheiro? Não, porque esse é o problema que eu estou vendo que Mas, é. veja bem, não, mas veja bem, assim, ó, foi isso que me despertou, que não tinha nada a ver, né? Hoje, graças a Deus, eu aprendi algumas coisas que eu consigo ajudar as pessoas, né? Mas foi isso que eu olhei lá atrás na minha vida e eu disse assim, para minha esposa, nós não estamos ganhando mal. Exato, eu tô Nós pensando não estamos nisso ganhando mal. agora. Mas tia, a gente chega assim, a gente não dá bola, mas chega todos os dias 30, falta dinheiro na conta. Agora, o meu problema também é essa despesa. A receita é fácil de tu controlar, mas a despesa não é fácil. Lá na chácara não é fácil. Porque, olha, nota ninguém quer dar. Tá, aí vem e fala, não, mas a nota. Tá, a gente lá tem os guris também. Pega a caminhonete, vai lá na vila, precisa não sei o que, vai lá e compra atrás. Aí tem que dar o dinheiro para pagar. Lá vai dinheiro. Tem que encher o tanque. Vem troco. Né? E aí entra a correria do dia a dia. Claro. Termina que escapa alguma coisa. Sim, sim. Não tem essa aí, não. Alguma coisa sempre vai nos escapar. Mas se a gente conseguir fazer um filtro bom, né, a gente Não, consegue. vai enxugando. Justo. Vai. Esse é o processo da organização financeira, né? Na verdade, sim, ó, o que tu me pediu, né, Mariane, o que a turma me pediu é que você falasse na questão das empresas, né? Mas assim, ó, mais uma vez eu volto naquilo que eu falei para vocês ali. Penso que a gente precisa organizar, né, mas aí vocês aí quem tem essa decisão, não sou eu, né? A gente precisa organizar o nosso lado pessoa física. Por quê? Porque até então as empresas que estão funcionando, que estão aqui, elas estão gerando renda. Tá? O problema está sendo como que essa renda está sendo administrada. Tá? Então é justamente isso aí que entra a organização financeira. Tá, eu tenho que separar, por exemplo, a minha renda, minha aposentadoria, com o Senar e com o SESC, entra num... Tu tem duas empresas, né? Tu tem que, se tu pensares assim, vamos pensar Não, assim. eu tenho uma só. Tu tem empresa que serve para o Senar. Não, eu sou cooperativada. Ah, tá. Eu sou cooperativada. Pelo Senar e pelo SESC e também. Sim. O SESC é prestação de serviço. Claro. É do braço de serviço. Eu tenho só uma. Entendeu? Então, Só tem adquirido. O Senar e o SESC entram num lado, entram junto com a aposentadoria. Sim, Esses eu tenho, é a tua renda pessoal. E eu quero agora, então, trabalhar para aumentar o meu fluxo de caixa da empresa, que eu quero, sabe? Eu quero fazer a empresa crescer. Certo. Esse outro eu entendi o que eu tenho que fazer. Claro. Mas, Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. mas eles são separados, a empresa é separada desses outros três, Claro, né? claro. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, assim, ó, que eu quero mostrar para vocês. Vai passar isso daqui, mas eu vou mexer no teu computador um pouquinho. Posso? Pode, fica à vontade. Então, tá. Não, eu só vou localizar aqui o pendrive.
O que tu estás me perguntando em relação à tua empresa e também as demais empresas. Processo para atender empreendedores e empresas. Assim. Como é que funciona, né, as questões assim? Primeira sessão é uma reunião de alinhamento. Isso aqui, normalmente, claro que é diferente, né? Eu dei aí vamos dizer assim, eu dei um spoilerzinho para vocês, assim, ó. O início desse alinhamento é mais ou menos essas perguntas que eu fiz para vocês aí, né? Depois, na segunda sessão, a gente vai definir a meta da tua pessoa jurídica. A gente vai trabalhar essa questão. Depois tem uma coisa aqui que eu não sei, eu acho que algumas vezes você já deve ter visto ou usado nas tuas temáticas de trabalho. Aqui a gente chama de roda de negócio, mas muitas das vezes se vê em outras atividades, roda de competências, roda do dinheiro, para a gente trabalhar ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Na quarta sessão, ali ó, a roda de competências do empreendedor. Quinta sessão, organização separada das finanças pessoais e da empresa. Sexta sessão, fluxo de caixa. Sétima sessão, redução de custos. Oitava sessão, aumento de renda. Tu está te preocupando aqui. Só que, claro, né, como eu estou mostrando aqui para vocês, né, a gente não pode ser Jack, né? Todo mundo brincava assim, vamos por partes, né? O Jack Stripador. Então a gente não consegue fazer isso por partes. Foi isso que eu fiquei até, confesso, né, na outra vez que nós conversamos aqui. E aí a professora disse assim, não, Berto, agora de tarde tu já pode conversar com todo mundo. E aí eu pensei comigo, não posso ser Jack. Eu vou chegar aqui, eu vou falar de uma coisa, não vou falar da outra, e a coisa não fecha, né? Mas se vocês olharem todo esse processo aqui, né, ó, o fluxo de caixa, a redução de custo, o aumento de renda, situação atual da empresa, avaliar preço, estabelecer metas, ter indicadores, né, ciclo financeiro, plano de ação. Se a gente olhar esse conjunto todo aqui, né, ele foi hipoteticamente sintetizado no que eu falei para vocês. Né? Porque o que acontece assim, vocês se identificaram muito mais, pode ser que se eu estiver errado vocês me corrijam, vocês se identificaram muito mais com o que eu conversei com vocês até agora como pessoa física do que como pessoa jurídica. Tá? E por quê? Né? Justamente por aquilo ali que, sabe, uma coisa que às vezes eu atendo um cliente, eu chego em casa e a mulher diz assim, por que você está rindo? Né? Ou a gente tem também muito atendimento online, né? Mas por que você está rindo? Eu estou rindo porque o processo funciona. E agora eu estou sorrindo porque o processo funciona. Eu conversei com vocês e o processo funciona. Sabe? Então, assim, ó, as coisas acontecem, né? Mas, claro, isso daqui ó, eu estou mostrando para vocês porque, como vocês lá atrás, né, vocês demandaram muito a questão, né, o pessoal estava muito preocupado, como é que eu faço os custos? Mas até ninguém falou do fluxo de caixa, né? Mas como é que eu faço para avaliar o preço? Né? Isso tudo dentro, né, Sim, a precificação também é. Sim, justo. Como que eu vou. Os outros eu sei o preço, mas assim, ó, na minha empresa, como que eu vou precificar? Qual a porcentagem que eu vou botar para não ficar? Eu não quero arrancar o olho do cliente, mas também não quero ter prejuízo. A tua mão de obra, teu serviço também, né? Entendeu? Que eu estava falando hoje com um colega, vai subir a nossa diária. Hoje me pediram um orçamento, ontem uma moça me pediu um orçamento, eu digo, olha, eu vou te dizer o que é agora, mas vai ter assembleia agora no final do mês e a diária vai mudar. Entendeu? Porque eu tenho atividade de guia de turismo também para contratar curso de diário. Então, assim, ó. Não, pior que isso além de ser. Minha finança está modesta aqui. Não, mas a minha é modesta também. Mas é que assim, pode entrar, entendeu? Então, assim, ó. Mas a minha preocupação realmente é com a empresa que não cresce. Ela não morreu. Certo. Mas ela cresceu até onde ela está num patamar assim que está confortável. Porque ela é em casa, porque eu uso o meu celular, porque eu uso as minhas coisas, porque é muito confortável. Eu estou num momento de conforto nisso, entendeu? O restante até é mais fácil para mim gerir, pegar uma fichinha e colocar numa planilha os custos, mas e essa empresa? A minha empresa que eu quero, por isso que eu pensei no meu filho. Ele me falou uma coisa que está faltando para mim o quê? Um gerente, um gestor, um administrador, entendeu? Que não pode nem ser eu nem meu marido, porque isso eu já vi. Claro. Já percebi que não pode ser nenhum dos dois. Claro. Entendeu? Então vai ter que ser o filho, ele vai ter que ser o gerente
comercial, sei Comercial, lá, administrativo, justo. ser o gerente, Justo, isso. ser a pessoa que vai Claro. gerir isso aí, porque nós dois já não deu certo, entendeu? Claro. Nem eu, nem ele. Né? Sim, sim. Na- Dificilmente, né, assim, não é peculiaridade de ninguém, mas dificilmente as empresas, principalmente empresas familiares, né, elas têm uma facilidade de fazer essas divisões. Né, é raro, né, nem a nossa amiga fez lá em Porto Espelho, o comércio dela, é muito raro, né, as pessoas terem isso. E principalmente, às vezes, as pessoas conseguem ter isso quando elas entram dentro de um empreendimento, né, e que elas, digamos assim, não se endividaram para entrar ali, né, ou que elas não utilizaram um capital que era uma reserva da família, porque aí elas têm uma tranquilidade. Mas toda vez que tu mistura as coisas, tu tende a ter esse problema, porque não é porque tu criou a tua empresa hoje que tu vai diminuir o teu padrão. Então, se tu não tem um capital definido para aquilo ali sobreviver durante o período que precisa sobreviver para chegar nos resultados que tu quer que chegue, fatalmente tu vai acabar usando aquilo. Então, isso é muito importante que seja dividido, né? Que tu saibas corretamente, né? Como é que isso... E, claro, uma coisa importante, assim, ó, eu falei, né, na história dos casais, tudo, né? Mas por algum lugar as coisas precisam começar. Sim. Né? Claro que tem que haver um entendimento, né? E no momento que um tiver um processo organizado, acaba auxiliando o outro. Sim, Né? sim. Acaba auxiliando o outro. Por quê? Porque na verdade, assim, ó, eu vejo isso para a minha casa. Né? Um exemplo que eu digo assim, ó, eu não vou aqui dizer que as coisas para mim funcionam e para os outros não, né? Mas eu tenho 2 exemplos dentro da minha casa. Né? Eles hoje têm um processo um pouco mais avançado de educação financeira. Mas assim, ó, quando eu estava lá, recém começando a pós, né, meus 2 primeiros clientes foi minha esposa e meu filho. Hoje não são meus clientes. Não passaram da 2ª sessão. Não sei se não me aguentaram, o que foi. Né? Família é família. Santo de casa não faz milagre. Justamente, é isso aí, né? Então assim, ó, mas claro, eles têm noção das coisas, né? Assim, por quê? Porque a gente foi mostrando, né? E claro, assim, ontem mesmo, eu saí daqui para atender me ligaram lá da XP, aquele investimento, não sei o quê, blá, 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 blá. E eu sempre conversei com os caras e tudo, né? E eles perguntaram se eu tinha filho. Eu disse, não tenho filho. E o filho já investe? Investe. Né? Por quê? Porque a gente criou um alturamento. A gente ensina, né? Sim. Claro, eu brinco com ele. Hoje eu tenho uma vantagem de ti. O meu aporte é maior do que o teu, mas tu tem uma vantagem de mim. Né? Tu tem muito mais tempo pela frente da tua vida, né? Mas o que acontece assim, ó? A gente vai largando sementes. Se vai frutificar, a gente não sabe, né? Sim. A esposa também, ela tinha uma outra, não sei, eu vejo, por que eu vejo assim, ó? Porque ela chega em casa e ela vê algumas coisas, né, no ambiente onde ela transita, né, por onde ela transita, e ela assim, Humberto, olha, as pessoas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, as pessoas vão se complicar, e aí eu fico pensando assim, por que ela está falando isso? Claro, eu acho que o Humberto você está um tempo enjoado, tão chato, né? E claro, uma coisa que a gente aprende no caminho da vida, isso aí é para tudo, não interessa se é educação financeira, a cabresto ninguém anda. Não adianta, arrebenta o cabresto, quebra o pescoço, não tem, né? Então o que acontece assim, ó? A gente coloca as opções, né? Se quer faz, se não quer não faz, as consequências é de cada um, né? Então assim, ó, é muito simples hoje a gente começar um processo, né, de educação financeira. Eu cheguei a comentar contigo, né, Mário, que a gente poderia fazer com um grupo, né? Mas a gente pode fazer também de maneira individual. Né? Vocês é quem precisam tomar as suas decisões. Né? Eu não posso influenciar em nada. O que eu observei com tudo que a gente viu até agora, né, que não tem problema nenhum, nós podemos cuidar dos empreendimentos ou das empresas que vocês têm. Né? Estamos aí para fazer isso. Porém, sim, ó, não vai ser diferente do que eu já coloquei aqui para vocês. Mesmo que a gente vá lidar com os empreendimentos, fatalmente nós vamos primeiro ter que lidar com a pessoa física. Por quê? Porque está intervindo a pessoa física na pessoa jurídica. Está intervindo, elas estão misturadas.
Né? Então eu preciso organizar a pessoa física, porque aí no momento que a pessoa física estiver organizada, ela vai enxergar a pessoa jurídica. Né? Bem distinta, né? Até assim, ó, até por essas preocupações que vocês ficaram ali na história do caixa, o que eu faço, o que eu não faço, né? Porque na realidade, assim, ó, quando se tem, graças a Deus, várias fontes, né? Mesmo que essas fontes elas não sejam permanentes, né? Assim, elas não tenham uma constância, né? A gente precisa organizar, né, esse processo, porque independente das tuas fontes flutuantes, tu tem uma vida financeira. Né? Tem uma vida financeira que não é porque não saiu excursão esse mês que tu vai deixar de comer feijão. Vai comer feijão, entendeu? Então aquilo é reto, né? Então a gente precisa só fazer esse processo de organização. Mas assim, ó, eu queria só mostrar isso aqui para vocês vissem como é que funciona para a empresa. Né? Para a empresa, só claro, nós não temos, não necessariamente tem que fazer essas 10 sessões, isso aí depende do desenvolvimento. Né? E tudo vai começar por uma reunião de alinhamento. Né? Porque nessa reunião de alinhamento vai aparecer de novo algumas coisas que vocês já disseram aqui. Né? Vocês mesmos vão colocar e vai aparecer. Né? E aí, claro, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar em cima do que vocês trouxerem. Né? Mas é claro, isso é uma decisão. Né? No caso mesmo do grupo, não sei como que vocês gostariam de que fosse feito, não sei se isso daria para entrar dentro do cronograma do que a gente tem ainda pela frente. Nós só temos junho, julho, agosto. Nós temos comigo mais 2. Contigo mais 2, e temos 5 ao longo de todo o curso. Né? É pesado, mas eu fico à disposição de vocês, o que vocês precisarem, né? Tanto individualmente ou... para pagar o... Não, é isso que eu queria saber assim, ó. Tu montarias para oferecer para o grupo, tu montarias um tipo de um cursinho para gente? Sim, se monta um cursinho para explicar esse processo aí. Aí ele vai, o que eu entendi, ele vai trabalhar todas aquelas etapas, com um grupo, tu faria um pacote pro grupo. Para fazer para prestar o curso. Ou um pacote individual. Sim, ou uma questão individual. Aí individual, cada um pode entrar em contato comigo e a gente marca, né? Fosse mais acessível para todo mundo. Aí é com vocês. Porque na realidade também está faltando pessoas aqui e outros acabaram não assistindo. Não, e eu acho que assim, ó, o Regis, o Rafael, a própria Clarice, que demonstrou também que tinha interesse nisso, quer dizer, nós aqui já somos 5, né? As gurias eu não sei, mas assim, ó. A Carol que tem talvez a sócia que era aquela que estava vindo. Então nós temos um grupo, de repente pode botar uma proposta, de repente para o grupo, e a gente fazer, eu faço online, porque eu estou longe, eu faço online, e vocês podem se reunir no dia da reunião, o grupo online, todo, se quiser, porque para não depender de deslocamento, tudo, né? Eu tenho feito atendimentos que eu faço, a gente faz pelo Zoom, online, né? A gente faz pelo Zoom e trabalha com... Não, eu acho que é interessante porque eu preciso me organizar. Isso é uma coisa que eu já fiz várias. Assim, só que, claro, assim, ó, eu não sei se é uma coisa assim, a gente se sente mais à vontade. O Humberto, a gente já tem uma relação que tu já te sente mais à vontade. Eu já fiz consultorias, mas era aquela pessoa que eu não tinha uma afinidade, sabe? Uma coisa para chegar e conversar. É muito mais formal, né? Então, assim, ó, a forma como tu falou, isso aí eu já vi, mas é muito mais fácil eu tratar com o Humberto, eu continuar fazendo, porque a gente já tem, já tivemos, né? A gente já tem um conhecimento um do outro, fica mais fácil, a gente fica mais próximo de chegar e abrir, ó, coisa tá assim, tá, sabe? E ele também tem abertura para chegar, olha, mas tá feia, vai ter que mudar, outro muda, outro não. Assim, ó, eu já me divorciei de mim aqui, agora, eu já me divorciei de marido, filho. Não divórcio, não divórcio, que eu digo divórcio, divórcio financeiro, entendeu? Porque, mas tem casais que estão com divórcio por causa de finanças. Porque assim, ó, porque a gente casou, né, e aí eu tô tratando a
Nós estamos tratando a nossa empresa como o nosso casamento, aquele tudo que é meu é teu e que se rebate, sabe? Sabe? Então nós estamos num casamento onde que é e a gente conviveu 30 anos, assim, 30 e tantos anos, assim, sabe? Então a gente rebate, hoje tu paga isso, né? Sabe? É assim que funcionou com nós. Mas a gente sabe que tem que organizar. Isso a gente tem consciência que tem que organizar. Só que a gente precisa que alguém nos dê entendeu? Que exista um método e um processo para que isso possa ser cumprido, claro, eu consigo ver isso aí, eu sei a importância disso, e assim, ó, eu preciso, entendeu? Fazer a minha empresa crescer, entendeu? Perfeito. Porque o meu filho, ele pode continuar, ele pode ser o agente de viagem hoje, que eu tenho uma amiga que eu atendi ela agora na Semana Santa, ela é guia de turismo. E ela que veio com o grupo e que trabalha, ela que vem, ela que